A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Se você acha que seu gerente de banco pega pesado quando cobra tarifa de manutenção, é porque você não viu o que está rolando lá na Argentina. O governo Milei decidiu que os bancos agora têm que provar todo santo dia que tem reservas suficientes. Antes, para você ter uma ideia, era só uma vez por mês. Olha, imagina só, você passa a vida toda estudando para a prova mensal e de repente o professor anuncia que a prova vai ser diária. E claro, com juros batendo 80% ao ano, a lição de casa ficou um pouco cara. Resultado: os bancos que até pouco tempo atrás eram fãs de Milei, agora estão com cara de aluno revoltado lá do fundão reclamando que a prova é injusta. As ações caíram, a margem de lucro encolheu e tem um banqueiro dizendo que não dá para segurar o tranco. E o Milei responde com aquela serenidade dele: não vou soltar dinheiro para vocês atacarem um câmbio de jeito nenhum. Ou seja, em vez de parceria, agora é praticamente um ringue, governo de um lado, bancos do outro. Então, meu caro ouvinte, hoje a gente fala sobre essa briga que não é só entre banqueiros e presidente, mas que também define o futuro da economia argentina e, claro, do bolso da galera que já tá cansada de ver o peso derreter. Vamos falar também sobre Suíça. Olha, a Suíça é aquele país que a gente associa a tranquilidade, vacas pastando nos Alpes, relógios que nunca atrasam e cofres cheios de ouro. Não é isso que você pensa? Olha, só que essa paz suíça acaba na hora que Donald Trump entra no jogo. Em julho, as exportações suíças para os Estados Unidos até deram uma crescida, ouro bombando, relógios vendendo bem, mas foi tipo um último suspiro antes da tempestade, tá? Porque agora vem aí uma tarifa de 39% sobre os produtos suíços. É a maior tarifa, inclusive, que os Estados Unidos aplicaram contra qualquer país desenvolvido. E quem se ferra direto? Olha, os fabricantes de máquinas e relojoeiros, tipo Swatch e Richemont. Já o ouro, que chegou a entrar na mira da tarifa e causou um caos no mercado, Trump resolveu deixar de fora. Afinal, ouro é ouro. Vamos combinar. E bom, o governo suíço até tentou reagir do jeito mais suíço possível, nada de bravata, mas plano de emergência para cortar burocracia e ajudar as empresas a segurarem os custos. E claro, diplomacia, muitas conversas com Washington para ver se rola reduzir essa sobretaxa. Por enquanto, o impacto não foi suficiente para empurrar a economia para a recessão. Mas se Trump cumprir a ameaça de taxar também os remédios, que são quase metade do que a Suíça vende para os Estados Unidos, aí o buraco vai ser bem mais embaixo. Pode acreditar nisso. Então, 2 temas aí super interessantes para o episódio de hoje. Fica ligado aí, caso você não siga a gente, é só seguir, entra no nosso perfil e põe para seguir para você ficar ligado no que acontece no Brasil e no mundo todos os dias, tá bom? Bora lá! Nos últimos dias, a Argentina entrou numa nova fase de tensão entre o presidente Javier Milei e os bancos do país. Vamos lembrar que até pouco tempo os banqueiros estavam mais ou menos alinhados com a agenda econômica do governo, mas agora a relação ela azedou. O motivo foi uma regra nova sobre liquidez, ou seja, o dinheiro que os bancos precisam ter guardado em caixa. Antes, eles só precisavam mostrar para o Banco Central que cumpriam esse requisito uma vez por mês. Agora tem que provar isso todos os dias. Os bancos reclamam que essa medida é cara e ineficiente, tanto que as principais instituições financeiras estão preparando um documento cheio de recomendações para apresentar ao Banco Central pedindo ajustes. E esse descontentamento ficou bem claro numa reunião virtual com mais de 100 investidores e representantes de bancos como Galícia, Santander, Macro e BBVA Argentina. O encontro foi conduzido por Dario Stefanelli, que é chefe de emissão e regulação do Banco Central, que é conhecido por explicar regras usando até áudios gravados. Ele ouviu uma chuva de críticas e respondeu: "Eu só explico as regras". Nem a diretoria do Banco Central, nem os executivos mais altos dos bancos apareceram na reunião. E essas reuniões técnicas são comuns, tá? Mas agora o clima tá pesado. O pano de fundo é que a tensão começou em julho, quando o governo resolveu tirar peso de circulação, isso para tentar diminuir a procura por dólares. A lógica era simples: menos pesos disponíveis, menos pressão no câmbio. Só que isso acabou piorando a crise de liquidez, ou seja, a falta de dinheiro no mercado. O peso perdeu mais de 12% do valor só em julho, que é a pior queda desde a grande desvalorização feita por Milei lá em dezembro de 2023. E para piorar, no dia 13 de agosto, o governo só conseguiu refinanciar 61% da dívida em pesos que estava vencendo. O resto teve que ser coberto com recursos do próprio Banco Central, que jogou cerca de 6 trilhões de pesos na economia, algo em torno aí de 4,6 bilhões de dólares. Bastante coisa.
Com isso, o Banco Central apertou ainda mais as regras, obrigou os bancos a cumprir metas de reservas todos os dias, aumentando exigências em algumas operações e endurecendo as multas. O efeito, olha, foi imediato. Os bancos começaram a correr atrás de pesos para fechar as contas. No mercado onde já falta liquidez, isso elevou muito os custos de financiamento. A taxa de recompra de um dia saltou para 80% ao ano. Em alguns casos, empresas de primeira linha chegaram a pagar mais de 100% de juros no empréstimo de curtíssimo prazo. E olha isso, o ministro da Economia, Luiz Caputo, disse que essa vai ser sempre a resposta do governo quando houver excesso de peso circulando, que vai ser absorver o dinheiro de volta, seja via exigência de reservas ou outros instrumentos. A lógica, então, é tentar segurar a inflação e impedir que a moeda continue se desvalorizando. Milei também entrou num debate. Numa live no fim de julho, ele disse, abre aspas, o que eles esperavam? Que eu liberasse dinheiro para que eles atacassem a taxa de câmbio? De jeito nenhum, fecha aspas. Olha, só que o aperto acabou atingindo diretamente a lucratividade dos bancos também. E é por isso que eles estão tão descontentes. Muitos tinham emprestado dinheiro de longo prazo usando passivos de curto prazo, que agora ficaram muito mais caros. Resultado, as margens dos bancos despencaram. As ações de grandes instituições argentinas chegaram a cair 8% em Nova York em apenas 5 dias. Analistas dizem que os gigantes como Galicia, Macro, BBVA e Santander talvez consigam aguentar, mas os menores podem quebrar com isso. E mesmo com a inflação projetada em 21% para os próximos 12 meses, os custos de financiamento já passam de 44%. Na prática, isso significa que os bancos estão sendo espremidos, gastam muito para captar dinheiro e recebem pouco nos empréstimos. O risco de falências sistêmicas não pode ser descartado. E bora falar de Suíça. Olha, em julho, as exportações da Suíça para os Estados Unidos cresceram, puxadas principalmente pelo ouro e pelos famosos relógios suíços. Foi o segundo mês seguido de alta, bem no momento em que o presidente Donald Trump se prepara para aplicar uma tarifa de 39% sobre os produtos suíços. Olha, na prática, isso significa que os americanos passaram a comprar um pouco mais dos suíços. Ajustando pelos efeitos sazonais, as vendas subiram 1,1% em relação a junho, enquanto isso, as exportações gerais da Suíça para o resto do mundo caíram em 2,7%. Já as importações dos Estados Unidos, ou seja, o que os americanos compram de outros países, caíram 7,9%, parte de uma queda mais ampla em várias regiões. Isso fez com que o superávit comercial da Suíça com os Estados Unidos, que é a diferença aí entre o que ela vende e o que compra, subisse para 3 bilhões de francos. Aí vocês perguntam, quanto que isso é em dinheiro que eu conheço? Olha, cerca de 3,7 bilhões de dólares, tá bom? Em junho, teria sido 2,9 bilhões de francos e esse número está próximo da média dos últimos 2 anos. E bom, o crescimento das exportações suíças se deveu principalmente ao ouro, que disparou para o maior nível desde março. Já os relógios suíços também voltaram a ter boas vendas, mas vale destacar, tá bom? Se não fosse pelos Estados Unidos, essas vendas teriam caído. Esses dados são importantes porque mostram o último mês antes do início da tarifa de 39% dos Estados Unidos contra a Suíça. Segundo a Swissmem, uma associação de empresas de máquinas e tecnologia, essa tarifa vai aniquilar parte do comércio internacional, porque atinge em cheio os setores que são importantes. O governo suíço já está tentando reagir. Na quarta-feira, dia 20, apresentou um plano para ajudar as empresas do país, reduzindo burocracia para cortar custos de produção. Além disso, pediu que os ministérios apresentem ideias rápidas para aliviar os encargos regulatórios, enquanto novos projetos de regras ficam suspensos. Segundo estimativas, cerca de 10% das operações suíças vão ser diretamente afetadas pela tarifa dos Estados Unidos. Produtos como medicamentos, por enquanto, estão de fora, mas as negociações entre os dois governos continuam porque a Suíça tenta convencer Washington a aplicar um imposto menor. O porta-voz do governo suíço, Nicole Lehmann, disse a jornalistas que, abre aspas, as discussões estão em andamento em vários níveis, fecha aspas. Olha, a questão, é importante a gente falar disso porque o ouro tem um peso enorme na balança comercial suíça. Caso você não saiba, a Suíça é o maior centro de refino de ouro do mundo. Só no primeiro trimestre desse ano, as exportações de barras, que passaram de 36 bilhões de dólares, responderam por mais de 2/3 do superávit do país com os Estados Unidos. Então, no início de agosto, uma decisão dos Estados Unidos de incluir barras de ouro na lista de tarifas causou um verdadeiro caos nos mercados globais de metais preciosos. Mas, como a gente já comentou aqui, logo depois Trump voltou atrás e garantiu que o ouro não seria taxado. O mesmo não aconteceu com os relógios. Infelizmente, eles vão ser atingidos em cheio pela tarifa de 39%, o que ameaça as vendas de marcas icônicas como a Swatch e Richemont.
De acordo com Jean-Philippe Bett, analista do banco Vontobel, as empresas até conseguiram ganhar tempo se esforçando para despachar produtos antes da entrada da tarifa. Mas, junto com a queda do otimismo dos consumidores, isso piora as perspectivas do setor de relógios. Apesar disso, olhando aí para a economia como um todo, nem o governo suíço nem a maioria dos analistas acreditam que o país vai entrar em recessão. Inclusive, a primeira estimativa do PIB do segundo trimestre mostrou crescimento de 0,1%, surpreendendo, já que muitos economistas esperavam retração. Mas esse cenário pode mudar rápido se os Estados Unidos resolverem incluir também os medicamentos na lista de produtos taxados, que é algo que Trump já ameaçou várias vezes. Então esse seria um golpe duríssimo, porque os remédios de gigantes como Roche, Novartis e Sandoz representam quase metade das exportações suíças para os Estados Unidos no ano passado. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Gente, vou ficando por aqui dessa vez, até o próximo episódio e até lá. Big beijos! Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.